Olá, meus irmãos, vamos refletir na palavra do Senhor? Filipenses capítulo 1, versículo 21. Se para mim o viver é Cristo, morrer é ganho. Esse é o tema da nossa reflexão. Com base nesse texto, Filipenses 1, 21, onde Paulo vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quando Paulo escreveu esta carta aos Filipenses, meus irmãos, ele estava preso lá em Roma. A igreja em Filipos cooperava financeiramente com ele e ele escreveu para agradecer. E ao escrever para agradecer, inevitavelmente, ele se referiu também a algumas coisas que não são muito boas aos olhos humanos, que aconteceram com ele, incluindo a própria prisão em Roma. Mas ele não fala disso em sentido negativo, ele não fala disso negativamente. Pelo contrário, ele tem palavras como as que nós podemos ler no verso 12 desse mesmo capítulo 1, quando ele diz: as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. E sendo assim, então, ao invés de insatisfeito, ele ficava satisfeito. Por quê? A resposta está aí no verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, Paulo, nessa epístola aos Filipenses, ele não tem lamentação, ele tem voz de triunfo, ele tem voz de regozijo, porque independentemente das circunstâncias, a sua preocupação e atitude era manifestar a vida, a natureza e a mente de Cristo vivendo nele, no apóstolo Paulo. Agora, por que o morrer é ganho, se para mim o viver é Cristo? É uma pergunta que nós podemos fazer. E uma outra pergunta é: o que significa isso? O que significa o viver para mim ser Cristo? Vamos refletir um pouquinho. Primeiro vamos pensar em por que o morrer é ganho. E aí eu sugiro para os irmãos pelo menos 3 motivos, 3 respostas. Primeiro, morrer é ganho porque eu vou para um lugar melhor do que este. Eu vou para junto de Jesus no paraíso, eu vou estar com ele na eternidade. Quando eu morrer, eu vou para um lugar melhor do que esse. Isso se para mim o viver é Cristo. Temos que ter sempre isso em mente, né? Se para mim o viver é Cristo. Lá, meus irmãos, quando Jesus estava sendo crucificado, tinha 2 ladrões, um de cada lado, e os irmãos conhecem bem a passagem e sabem que um dos ladrões manifestou ali no momento derradeiro da vida arrependimento e fé em Jesus. E quando ele diz para Jesus: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, o que é que Jesus diz para ele? Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo, aonde? No paraíso. O paraíso é melhor do que aqui, né? Na parábola do rico e Lázaro, meus irmãos, nós vemos ali numa parte, quando tanto o rico quanto Lázaro haviam partido para a eternidade, morrido, então nós encontramos o rico em tormentos. E a razão é porque para ele, aqui no mundo, viver não foi Cristo, ele não pensou em Deus, não viveu para Deus. E ele estava então em tormentos, e em tormentos ele olha e ele vê Lázaro no seio de Abraão, no paraíso de Deus, num lugar muito melhor do que o lugar onde ele vivia antes. Então morrer é ganho porque eu vou para um lugar melhor do que este. Uma razão simples, né? Segundo, meus irmãos, o morrer é ganho porque eu vou ter um corpo melhor do que este.
um corpo não sujeito às mesmas limitações que este. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala desse corpo, mais especificamente dos versos 35 a 44. Então será um corpo transformado, um corpo glorificado que não tem a mesma problemática desse corpo terreno. Este corpo terreno sofre corrupção, ou seja, sofre deterioração, ele adoece, ele envelhece. É só os irmãos olharem para mim aí no vídeo, olha aí como eu tô, ó. A barba ficou branca, tá ficando branca, né? Sinal de que estou envelhecendo. Tem algumas rugas, o cabelo caiu, tem algumas enfermidades, tem alguns remédios que precisa tomar, e assim vai indo até que esse corpo tomba à sepultura. Mas depois que morrer, se para mim o viver é Cristo, eu vou ganhar um corpo, vou receber um corpo melhor do que este. Um corpo que não está sujeito às mesmas limitações, um corpo que não está sujeito à mesma corrupção, ao mesmo envelhecimento e acabamento que esse que tenho agora. E terceiro, meus irmãos, morrer é ganho porque eu vou para um lugar, ou vou para um lugar melhor que esse. E no lugar para onde eu vou, e no estado ou na condição em que eu vou viver, eu estarei completamente livre do pecado. E isso, meus irmãos, para quem é crente de verdade, é algo muito significativo. Porque o pecado, para aquele que é sincero, servo de Deus, é um grande problema. Davi, quando pecou seriamente, gravemente, contra Urias, lá a questão de Batseba, depois quando ele reconhece o seu pecado, quando ele cai em si, quando ele é chamado a atenção para o seu pecado, há uma tristeza muito profunda no seu coração, e ele chega a perder a alegria da certeza da salvação. Quando ele escreve o Salmo 51, uma das coisas que ele diz, uma das orações que ele faz a Deus é: torna a dar-me a alegria da certeza da salvação. Então o pecado incomoda, o pecado dói na vida daquele que é servo de Deus de verdade. Mas o servo, mesmo sendo servo de Deus de verdade, não consegue viver de uma forma impecável, não consegue viver sem pecar. O pecado está sempre assediando, o pecado está sempre presente e o pecado está sempre fazendo cair. A gente não pode não viver no pecado, mas o pecado está aí sempre incomodando, sempre nos tentando puxar, arrastar para longe da presença de Deus, e a gente cai nele. Invariavelmente a gente cai nele. Então morrer é ganho porque no lugar para onde eu vou, no estado, na condição que eu vou viver, eu estarei completamente livre do pecado. Então estão aí três razões. Mas isso disse para a gente ter bem presente aqui na nossa mente, se para mim o viver é Cristo. Porque se para mim o viver não é Cristo, então não se iluda, morrer não é ganho, não. Morrer é perda. É perda porque apesar de eu ressuscitar em um corpo que não mais perecerá, eu nesse corpo estarei em eterna perdição, no lugar de tormento e não no paraíso de Deus. Então, é bom que eu esteja, eu e você, que você esteja preocupado em que o viver para mim, que o viver para você seja Cristo. Porque aí sim, somente aí, o morrer é ganho, por essas três razões e talvez algumas outras mais que a gente poderia citar. Mas devemos pensar também, meus irmãos, em o que significa o viver para mim ser Cristo. E eu quero dar uma resposta para os irmãos, para a nossa reflexão, uma resposta que seja bem prática. O que significa o viver para mim ser Cristo? Viver para mim é
Cristo. De forma bem prática, meus irmãos, nós podemos dizer que significa, em primeiro lugar, significa que o meu alvo nesta vida é Cristo e não o dinheiro. O dinheiro, meus irmãos, nós sabemos, faz parte da vida, faz parte das necessidades do caminho, da nossa vida aqui na face desta terra. E todos nós precisamos dele. Para citar alguns exemplos, vamos começar por Jesus. Jesus, com seus discípulos, precisou do dinheiro, ele fazia uso dele. Na ocasião em que Jesus se encontra com a mulher samaritana, ele esperava a fonte de Jacó lá em Sicar, enquanto seus discípulos foram à cidade. Foram fazer o quê? Foram comprar comida. Eles não foram pedir comida. Eles não foram buscar comida grátis em algum lugar. Não, eles foram comprar comida. Então eles operavam com dinheiro. Eles precisaram dele e fizeram uso dele enquanto vivendo aqui na face desta terra. A igreja, meus irmãos, precisa de dinheiro para se sustentar, para ajudar as pessoas. Ela precisa de dinheiro. Quando a gente abre a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 8, versos 1 a 5, a gente vê isso. Capítulo 9, verso 7, fala sobre contribuir com alegria. Deus ama ao que dá, ao que contribui financeiramente, né? A gente entende ali, com alegria. Nós precisamos de dinheiro para nos sustentarmos e a nossa família. Entretanto, o dinheiro não pode ser o nosso alvo. Nosso alvo tem que ser Cristo. Esse é o significado de, para mim, o viver é Cristo. O meu alvo nesta vida não é o dinheiro. Conquanto eu preciso do dinheiro para a minha subsistência, para ajudar os outros, para ajudar a minha igreja, o meu alvo não é o dinheiro. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é amar, adorar e servir ao Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, significa que o meu alvo nesta vida não é a fama. Meu alvo não é o dinheiro e meu alvo também não é a fama. Obviamente que a fama pode acontecer enquanto nós caminhamos em direção a Cristo. O próprio Jesus ficou famoso, né? Quem vai dizer que não? O apóstolo Paulo ficou famoso. Quem vai dizer que não? Muitos servos de Deus ficaram e são famosos. Às vezes famosos como cristãos. Billy Graham, por exemplo, ficou famoso como cristão, como servo do Senhor, como grande evangelista. E às vezes famosos em alguma profissão secular. O fulano que tem aquela profissão, que faz determinado tipo de coisa, sabia que ele é um servo de Deus, é um cristão. Então ele ficou famoso, não por ser cristão, mas em alguma área secular. Então a fama pode acontecer, mas a fama não pode ser o meu alvo. É igual o dinheiro. Assim como o dinheiro não pode ser o meu alvo, eu preciso dele, mas ele não pode ser o meu alvo. A fama também pode acontecer, mas ela não pode ser o meu alvo. Eu não fico correndo atrás de fama. O meu alvo é Cristo, é viver para Cristo, é amar a Cristo, é adorar a Cristo, é servir a Cristo nesta vida. Terceiro, meus irmãos, significa que meu alvo nesta vida não é o poder. Então não é o dinheiro, não é a fama e não é o poder. Da mesma forma que a fama, o poder também pode acontecer enquanto nós caminhamos em direção a Cristo. Muitos servos de Deus na Bíblia foram homens poderosos. José no Egito foi poderoso. Davi tornou-se poderoso, rei de Israel. Moisés foi poderoso. E muitos servos de Deus têm sido poderosos como servo de Deus, e às vezes por causa das funções, dos cargos que eles ocupam na sociedade. Mas o poder não pode ser o nosso alvo, não pode ser o meu alvo. Meu alvo é Cristo, meu alvo é amar, adorar e servir ao Senhor Jesus Cristo. Quarto lugar, meus irmãos, significa que o meu alvo não é o prazer. Então, olha bem, meu alvo não é o dinheiro, meu alvo não é a fama, meu alvo não é o poder, meu alvo não é o prazer. Não é me entreter, não é prover entretenimento para mim, diversão para mim. Não, isso pode acontecer. E acontece, né? O prazer de uma boa partida de futebol, o prazer de se deitar no sofá e assistir um bom filme, né? Um filme bom, que não tenha besteiras, palavrões, né? Um bom filme, um filme legal, você sabe o que é um filme legal, né?
o prazer de saborear uma deliciosa refeição com os amigos, o prazer de chegar em casa depois de um dia de trabalho, tomar um banho, sair com as crianças para uma sorveteria, o prazer de uma viagem de férias, o prazer das coisas simples da vida, mas o prazer não pode ser o meu alvo. Ele pode acontecer, mas não pode ser o meu alvo. O meu alvo é Cristo, é amar, adorar e servir ao Senhor Jesus Cristo. E por último, meus irmãos, significa que o meu alvo nesta vida não sou eu mesmo. Resumindo tudo, né? Não sou eu mesmo, nem aquilo que diz respeito a mim. Então, olhe bem, meu alvo não é o dinheiro, né? Meu alvo não é a fama, meu alvo não é o poder, meu alvo não é o prazer, meu alvo não sou eu mesmo, e nem aquilo que diz respeito a mim. Obviamente que cuidar de mim mesmo, cuidar de nós mesmos, faz parte das atitudes da vida, das nossas atitudes em direção a Cristo. Faz parte da boa mordomia cristã, mas nós mesmos e aquilo que diz respeito a nós não pode ser o nosso alvo. Não é nisso que nós estamos focados, em nos auto-entreter, como eu disse anteriormente, em cuidar simplesmente de nós mesmos. Não. Nosso alvo é Cristo. Aquilo que eu faço por mim, faço não simplesmente por causa de mim, mas por causa de Cristo. Meu alvo então é Cristo, meu alvo é amar a Cristo, meu alvo é adorar a Cristo, é servir ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, se o nosso viver é assim, se o meu viver é assim, se em meu viver Cristo está no centro, se o meu viver é Cristo, então a morte é ganho. Aí sim, a morte é ganho. Se não, a morte é perda. A morte abre a porta da perdição. Mas se para mim o viver é Cristo, a morte, se ela acontecer antes de Cristo voltar, ela abre a porta para a salvação, para uma vida muito mais abundante do que esta que vivemos aqui na face desta terra. Então eu quero desafiar você hoje a assentar, a propor no seu coração, a viver por Cristo, a ter como alvo na vida Cristo. O dinheiro poderá vir para você, a fama poderá vir para você, o poder poderá vir para você, momentos prazerosos certamente você vai experimentar enquanto vive, enquanto caminha em direção à eternidade, mas que o seu alvo seja Cristo, que o nosso alvo seja Cristo, que o nosso objetivo seja amar, adorar e servir a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito de Deus aplique esta palavra ao seu coração, que você possa aceitar esse desafio, você e eu, de assentar no coração, de propor no coração a viver por Cristo, enquanto estiver peregrinando aqui nesse mundo, a viver por Cristo. Aí você poderá dizer, como Paulo, para mim o viver é Cristo, e se para mim o viver é Cristo, então morrer é lucro, é ganho. Que Deus abençoe a sua vida.